Olá, Homo sapiens, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou fazer um react, uma análise sobre um trecho do debate, diálogo ali, entre o astrofísico Sacani e o arqueólogo e adventista Rodrigo Silva, onde eles discutem nesse trecho a diferença ali, o confronto entre o conceito de design inteligente e a teoria evolutiva científica, ok? E eu gostei desse trecho, que me marcaram, inclusive um seguidor que é o Douglas, valeu pela dica, porque nesse trecho eles trabalham muito conceitos introdutórios nesse debate, que são conceitos basilares, você precisa entender, além de alguns outros, claro, mas principalmente eles, para você poder debater de maneira honesta e correta, E infelizmente eu vejo que a grande maioria, inclusive das pessoas que às vezes debatem, até famosas, não entende esse básico. Por exemplo, o que é o design inteligente? O que é evolução e evolucionismo, tanto a teoria científica atual, quanto que foi o conceito, a posição evolucionista ao longo da história, que é muito, muito antiga, tem mais de 2000 anos de debate sobre isso, não é exagero meu. E que, por exemplo, na verdade, o debate original era fixismo versus evolucionismo. A gente está num outro ponto agora do debate, tá? Entre outras coisas. Então, se interessou, então fique por aqui. Eu sou o biólogo Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Agora você já fez isso, então vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos aqui colocar... isso aqui está no corte lá do próprio Flow. Tá aqui, evolução versus criação, debate final. Um pouquinho. É porque tem a diferença de falar pessoal assim que, por exemplo, o design inteligente ele tá mais ligado, o contrário, à galera da evolução. Não é minha área, viu? Eu também vou falar disso porque a teoria da evolução, embora tenha lido e tal, eu nunca estudei a fundo. Teoria da evolução. Teoria da evolução do Darwin e tudo mais, que eu já falei, eu falo isso até para os evolucionistas, que eu acho que o grande erro está no nome. Porque se ela se chamasse teoria da adaptação, teria muito menos problema do que a gente tem, muito menos, entendeu? Porque e essa palavra evolução, ela sempre dá o sentido do seguinte: evoluiu quer dizer que o que ficou para trás é ruim e acabou. Tornou-se melhor, você evoluiu. Aí o pessoal fala assim: pô, como que tem macaco hoje se tem ser humano? Nós não evoluímos do macaco, então para ter acabado todos os macacos, porque o macaco não serve mais para nada. Mas a gente não evoluiu do macaco. Esse é o estereótipo. Mas é isso aí. Mesmo que seja o primata ancestral, o chimpanzé. Ficou para trás. Cara, o chimpanzé, cara, ele sobe em árvore melhor que eu, cara. Aliás, eu não subi em árvore nenhuma. Entendeu? Como que eu posso falar que um chimpanzé é pior que eu, cara? Entendeu? Você colocar um gorila... Será que eu posso rir disso, Todo mundo que tá aqui, cara, ele vai me sentir, vai embora, cara. Só que nós não vamos fazer nem cócega dele. Como que eu posso falar que eu sou uma versão evoluída nesse sentido da evolução? Ele que a gente sobrevive na floresta, você não. Ele sobrevive meia hora, cara. Ele vive na floresta. Então, a palavrinha aí no caso seria melhor adaptação. A gente foi se adaptando às milhões e milhares de mudanças que foram ocorrendo no ambiente, questão de temperatura, e conseguimos... Nossa espécie está aqui nesse momento hoje, vivendo da maneira que a gente está, e a gente consegue ter esses animais aí, em certas posições ali que a gente sabe. Cara, não vai chegar perto de um gorila da montanha, cara. Chegar do lado dele, cara, ele vai te matar. Bom, eu entendo o que o Sacani quer dizer nesse ponto, mas é importante destacar algumas questões, que é justamente o que eu falei sobre a origem do debate, A palavra evolução em biologia, e mesmo em vários momentos em filosofias, é mudança só, não é mudança para melhor. Realmente ele tem razão, a maioria das pessoas entende evolução como uma mudança para melhor. Então, o time está evoluindo, a sua vida ou a tese minha está evoluindo. Não necessariamente, tá? Eu posso evoluir para pior, ou mudar para ficar igual, no mesmo nível ali, tá? Então, assim, isso é uma coisa importante. E aí que está. Na verdade, desde a antiguidade, você tinha um grande debate filosófico de que a natureza ela sempre foi assim como nós conhecemos, ou seja, ela é fixa, ou ela muda ao longo do tempo.
E é que está, você tem religiões, várias religiões, ou existia também, ou ainda existem algumas, que falam que, por exemplo, os deuses destruíram a Terra várias e várias vezes e reconstruíram tudo. Tá? Então você tem lá, por exemplo, o hinduísmo, você tem tinha as religiões indígenas aqui que pregavam isso, etc. Que até, tipo, sei lá, nós somos a 5ª espécie inteligente da Terra e tal. A visão judaico-cristã, né, ela já tem uma visão linear, que é o que predomina hoje, né, no mundo, inclusive, até porque os islâmicos também são herdeiros dessa visão. Então, assim, o que predominou no mundo ocidental, digamos assim, e também islâmico, né, é a visão fixista, a visão que o universo, que a natureza ela sempre foi como ela é. Por exemplo, em Eclesiastes tem um versículo que fala assim, né, tipo, não existe nada novo sob o sol, tudo que aconteceu hoje já aconteceu em algum momento. Ele representa que o mundo é um ciclo, mas é um ciclo fechado. Então as coisas mudam temporariamente para depois voltarem ao status quo, e assim sucessivamente. Porém, né, além das religiões que já negavam isso, né, você teve já na filosofia isso, no começo da filosofia, um questionamento sobre isso. O primeiro filósofo da história é o Tales de Mileto. Né? Mileto era uma cidade que ficava onde hoje é a Turquia, mas naquela época a cultura ali era grega, né, helênica. Ele foi o primeiro filósofo, ele apresenta a primeira tese, né, que é um debate até hoje, né, tipo, de que ele apresenta que o universo é formado por uma única substância, que ele falava que era água, né, que eu entendo que ele queria dizer de maneira simbólica, né, que ele queria dizer que uma água muda de estado, né, sólido, líquido, gasoso, com facilidade, né, porque pensa, o cara, só para deixar claro, quando ele existiu, no século 6 a.C., ou seja, 2.600 anos, mais ou menos. Então esse cara não conhecia muitos elementos, ou não era tão fácil ali, né, sei lá, você tem o ferro que era derretido, mas virar todo gasoso era difícil, provavelmente, sabe? Então, por isso que ele deve ter pensado na água, né, de maneira simbólica, eu acho. Eu acho que não há evidência, assim, um texto claro, até porque ele não tinha nada escrito. Quem escreveu sobre ele foram outros filósofos muito tardios, como até o próprio Aristóteles, por exemplo, o famoso Aristóteles, que criticava a ideia dele da água, inclusive. Porém, ele teve um pupilo chamado Anaximandro, que, se não me engano, acho que até ele se declarava ateu, ele era considerado ateu para a época, inclusive, que defendia que o universo surgiu de duas forças diferentes, tipo positivo e negativo, e que a vida surgiu da água por influência da luz do sol e foi se modificando ao longo do tempo. Sim, o cara chegou nesse nível. Só que ele meio que estraga toda a teoria dele quando eu pergunto pra ele, tá, mas e o humano? Como é que surgiu? Porque quando a gente nasce, a gente é muito frágil. Então se surgisse um ser humano de um outro ser que não fosse um ser humano, ele ia morrer. Aí ele estraga tudo e fala que o primeiro ser humano nasceu de dentro de um peixe inteiro, adulto. Enfim, mas ele teve já essa sacada. Então o Anaximandro ele defende que a vida ela evoluiu. Ele defende uma teoria evolutiva, não científica, mas filosófica, mas era uma teoria evolutiva. Então, desde essa época você tem duas visões de mundo: a visão evolucionista, a vida muda, e a visão fixista, a vida é fixa, ela é igual, ok? Porém, né, como falei, na visão judaico-cristã, a visão fixista era dominante. Porém, logo você começa a ver que ela não faz sentido, tá? Porque você tem a seleção artificial. O ser humano está criando vida. Você tem os híbridos, tá? Você tem animais que são extintos pelo próprio homem, por exemplo. Por exemplo, os leões, eles existiam na África, no Oriente Médio, na Europa e na Índia, tá? Os romanos acabaram com tudo por causa dos coliseus, não é zoeira. Aquelas coisas lá que eles faziam os gladiadores e tal, eles mataram todos os leões que tinham basicamente ali na Europa, no Oriente Médio também. Aí não foram os romanos, né? Provavelmente deve ter sido caça, coisa assim. E aí tem um pouquinho de leões lá na Índia, tá? E agora só tem na África. Mas os leões existiam em toda essa parcela aí do mundo, tá? Então começa-se a debater como solucionar isso. Então você tem, por exemplo, Agostinho defendendo que existiam seres que eram tipo sementes, né? Que Deus colocava uma capacidade potencial nele se transformar ao longo do tempo, tá? Não era uma visão evolucionista, evidentemente, mas já fica no meio do caminho, né? A vida é fixa, mas Deus permite mudar uma coisa em outra, tá?
E aí quando vem os fósseis, é claro, isso daí bagunça tudo. Então por isso que até hoje há pessoas que negam que os fósseis sejam reais, porque eles são a prova definitiva que a vida mudou, que o planeta era totalmente diferente do que é hoje, tá? Em algum momento no passado, tá? Então a primeira coisa que é importante de entender do termo evolução, então assim, não é que ele está errado, as pessoas que interpretam o termo errado. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu fiz toda essa longa explicação. Outra coisa é que Darwin não chamava de teoria de evolução, chamava de modificação da descendência, se não me engano. Tá? Que é uma definição muito mais correta. Tá? E aí que tá. E aí o Sacani até ele faz uma definição meio ruim ali, meio errada da evolução. A evolução não é simplesmente a adaptação a mudanças ambientais. Não precisa ter isso para ser evolução. Evolução é uma modificação de uma população ao longo do tempo e uma modificação que seja herdável. Falando de maneira mais direta ainda, é uma modificação genética de uma população ao longo do tempo. Ponto. Só isso. Então, sempre se pergunta, o ser humano evolui? Ainda está evoluindo? A resposta é sim. Nós com certeza somos geneticamente diferentes do que os seres humanos eram daqui de 6 mil anos atrás. Por exemplo, beber leite. Né? Os primeiros seres humanos provavelmente não tinham capacidade de beber leite, né? Quebrar a lactose quando adultos. Isso foi uma mutação que surgiu em algumas partes das populações humanas e está se espalhando pelo mundo. Tá? Por exemplo, hoje nós somos mais altos. Tem ali, eu até postei já faz um tempo, formando um osso aqui, entre outras características físicas. Mas não precisa. Você pode ter uma mudança genética que não leve nenhuma mudança física, mas se essa mudança genética ela é significativa, existe uma fórmula matemática, tá? Para definir isso. Mas se for uma mudança genética significativa, ela já é evolução. Então é só isso. Evolução é isso, modificação genética de uma população ao longo do tempo, tá? Claro, a tendência é que quando se há uma modificação genética, isso vai levar a mudanças físicas e pode levar à especiação, mas não é a mesma coisa. Uma população pode evoluir, ou seja, mudar, sem isso gerar uma nova espécie ou sem gerar mudanças físicas ou fenotípicas tão aparentes, tá? Assim como pode ter modificações de aparência físicas e tal, mas não gerar uma nova espécie. Tá? A gente não está, pelo que eu saiba, gerando uma nova espécie humana. Tá? Mas eu já vou explicar até como isso ocorre, mas ainda assim nós estamos evoluindo. Ok? Entendeu? Nesse sentido aí eu acho. Mas eu não sou especialista em teoria de evolução, sim. Aí tem que chamar um cara evolucionista, que aí é o cara que debate mesmo com, exatamente, tanto com o criacionista. Mas agora, você sabe que o Sérgio sistematizou exatamente o que eu creio. Eu nunca usei a palavra de adaptacionismo, nem sei se existe. Vamos patentear aí, né? Mas eu, por exemplo, eu acredito em algo que é considerado uma heresia no mundo acadêmico. A microevolução. O que eu chamo de microevolução? Vou falar, mas eu sei que o pessoal no chat vai dar muito hater aí, tá falando besteira, mas olha bem. O que eu duvido? Que eu duvido da macroevolução, que o Pithecanthropus erectus virou o Homo sapiens, ou que o peixe virou pássaro, o réptil virou. Esse salto, eu sou incrédulo em relação a ele. Essa evolução, que chama de macroevolução. Isso basicamente porque tu acredita que o universo é jovem. Não. Esse é o ponto que eu pedi no Big Bang. Já falava daqui a pouquinho. Vamos falar do Big Bang daqui a pouco. Eu até já. Não é que eu articulei com o Sérgio, mas lá embaixo a gente conversou sobre isso. Agora, a microevolução, eu acredito nela porque eu, Rodrigo, particularmente, também não é minha área, viu, Sérgio? Mas, mesmo sendo minha área, a gente lê sobre a coisa, a gente estuda. Pô, meu irmão, se eu fosse falar só do que é minha área, fudeu. Né? Exatamente. Aquela macroevolução, eu nutro severas incredulidades em relação a ela. Você entendeu? Eu não vejo base. O elo perdido. Não sou só eu. Eu tenho uma gama de cara ateu, agnóstico, que fala assim de Darwin. Não tá certo. O cara não é crente nem nada. Tá, vamos acelerar um pouco isso.
Aqui o Rodrigo Silva mostra que ele não aprendeu nada sobre o debate da evolução, sobre o que é evolução até hoje. Ele já faz vídeos criticando a evolução, o que é normal porque ele é adventista. O adventismo tem o fundamentalismo, a visão literal de Gênesis como a sua base de fé. Tá? Claro, vai ter gente falando, não, mas isso não é obrigatório. Tá, na prática é. Tá? Na prática, qualquer igreja que você vai, qualquer escola adventista que você vá, eles ensinam, eles até exaltam isso como uma bandeira deles, como um diferencial deles. Okay? Então, é normal que ele faça isso, tá? Só não é correto. E o engraçado é que ele usa os mesmos argumentos errados, tá? Do que ele usava de 10, 15 anos atrás, que o Pirula batia nele e tal. Então, assim, é bizarro isso, né? E mais ou menos ele mostra nesse trecho mesmo que ele não sabe o que é espécie, filo, gênero, família, se atrapalha tudo. O que você pode falar assim, mas né, o cara é arqueólogo, não dá pra saber tudo, ou não sei o quê. Tudo bem, mas pô, você tá debatendo isso há tanto tempo, cara. Melhora, né? Aperfeiçoa. Enfim. Então vamos lá. Ele está falando que é uma heresia. Na verdade não é uma heresia, tá? Na verdade o conceito de micro e macroevolução, os conceitos de micro e macroevolução são bem aceitos na academia, tá? O que acontece? Aí tem que entender. Quando surgiu a diferenciação de micro e macroevolução, ela é um debate um pouco antigo, lá começou do século XX, se não me engano, começo do século XX, mas que depois perdeu a força. Hoje em dia dificilmente alguém discute isso com tanto vigor, tá? Mas ainda se encontra artigos, se encontra textos ainda falando de micro e macroevolução, tá? Mas aí qual que é o debate que existia? É que assim, a visão darwiniana, tudo bem, a teoria da evolução científica, né? Aí é importante também lembrar. Qual que é a teoria atual, né? Ela é chamada de teoria evolutiva sintética. Por quê? Porque ela pegou conceitos e princípios do Darwin, também modificou eles, tá? Aprimorou eles, e foi adicionando com os conhecimentos de genética, de embriologia, de paleontologia, etc. Tá? O que principalmente ficou de Darwin? Né? A definição de evolução, que a seleção natural é a principal força, apesar que ainda há alguns que questionam isso, mas é ainda mais aceito. E que a evolução ela é normalmente um conjunto de pequenas mudanças ao longo do tempo. Então essa somatória de pequenas mudanças ao longo de muito tempo, de milhões de anos, acaba gerando grandes modificações. Como eu falei, a evolução não necessariamente sempre leva a isso, tá? Mas quando a gente fala, né, tipo, como que tal espécie totalmente diferente veio dessa linhagem? Então foi pequenas modificações acumulativas ao longo do tempo, ok? Então essa visão ainda predomina, mas aí com um monte de conceitos, de mecanismos que o Darwin não fazia ideia, não tem como ele saber, ok? E aí veio o grande debate de que algumas pessoas começaram a questionar essa visão do Darwin, que vem desde o Darwin, de que a evolução ela só é pequenas mudanças, uma somatória de pequenas mudanças ao longo do tempo. Tá? E começou a defender que poderia ter, por exemplo, na macroevolução, mecanismos diferentes ou que tivesse pesos diferentes. Aí que tá. O que é macroevolução? Dentro da academia, dentro da biologia, macroevolução é o nome que se dá simplesmente a análise da evolução, da seleção, por exemplo, de espécies, de classes ou coisa assim. É só isso. Tá? Não é conceito de salto evolutivo ou de um grupo dar origem a um grupo totalmente diferente, como ele fala ali, um réptil dá origem a ave, não sei o que. Tá? Outra coisa, essa questão do elo perdido. Aí sim, isso é uma heresia. Elo perdido não existe. Tá? O que a gente tem são fósseis ou grupos transicionais, que querem dizer apenas um indivíduo que tem características que parecem intermediárias, que tem características, por exemplo, de aves atuais e de dinossauros mais antigos, por exemplo, tá? Que é o caso mais famoso, que ele adora debater sobre isso, que é o Archaeopteryx, mas tem muitos outros, tem o Microraptor, etc. Tá? Então, não é que ele é um elo perdido, não é que ele é um meio termo, meio ave, meio dinossauro noviano, não. Ele é um ser que tem características
intermediárias, mas que essas características funcionavam nesse ser perfeitamente, tá? Não é que tipo, ele é meio ave, meio dinossauro noviano, logo ele não voa e não corre direito. Não, ele é adaptado totalmente para isso, tá? A mesma coisa, por exemplo, os anfíbios. Os anfíbios, até hoje, né, eles têm características que são intermediárias entre os amniotas, os répteis, mamíferos e aves, e os peixes ósseos. Em que sentido? Eles são da Terra, eles podem ser da Terra, podem ser terrestres, né? Eles colocam ovos fora do corpo e tal, mas esses ovos não podem ficar fora da água, tá? Eles têm membros ali preparados para andar, etc., mas eles ainda precisam ficar dentro da água, por exemplo, e tem uma fase da vida deles que inclusive eles usam guelras, e outra fase que eles usam pulmões. Mas veja bem, não é que o sapo ele é um bicho esquizofrênico, assim, meio peixe, meio réptil. Não, é um sapo. É um ser, uma espécie totalmente adaptada ao seu ambiente, ao seu estilo de vida. Só que a gente olha para ele e tem algumas características que a gente chama de intermediárias, que nos ajudam a entender a evolução. Mas o sapo atual não é ancestral dos répteis atuais. Okay? Enfim, não vai dar para entrar muito em detalhes por causa que é um react só, né? Mas voltando, então a macroevolução é a análise, por exemplo, como é que é a evolução das classes ou das espécies, das classes de dinossauros, ou das classes ou das espécies de gêneros, por exemplo, de gêneros de aves, de gêneros de mamíferos, etc. Tá? Então, assim, essa análise que é feita, ok, que é quando a gente fala de macroevolução. E sim, existem alguns cientistas até hoje que falam que a macroevolução ela tem outros mecanismos, ou que mecanismos, são outros mecanismos que são mais influentes. Que enquanto na microevolução, quando a gente está analisando dentro de uma mesma espécie, a gente tem muito mais essa questão de pequenas modificações acumulativas. Porém, quando eu começo a analisar espécies, a seleção de espécies, né, eu começo a ter outros processos que são mais influentes, tá? Mas isso não quer dizer que existe um mecanismo totalmente diferente na microevolução, na macroevolução, ou que bioquimicamente a micro e macroevolução. Não. Até porque, vamos lá, por que esse debate hoje ele é muito pouco feito? Porque tem muitas poucas evidências que há necessidade dessa diferenciação, além de uma questão didática, tá? Então, assim, por exemplo, quando se defendia isso, a gente tem fósseis, no registro fósseis parece que há modificações muito rápidas. Por exemplo, a explosão do pré-cambriano, que foi justamente, que são fósseis antes do período cambriano, que parece assim, você não encontra quase nenhum fóssil de animal, aí do nada, pum, parece um monte de fóssil de casca e não sei o que, de concha. E hoje a gente basicamente já aceita que isso era um falho do registro fóssil. É que antes os animais não tinham tantos partes calcificadas, ou não só tinham partes moles, então é muito difícil ter fossilização, tá? Não é impossível, é só difícil. E aí quando começa a surgir mais seres com conchas e partes calcificadas, casca, espinho, sei lá o que, isso começa a ter mais fóssil. Só isso. Então era uma falha do registro fóssil, não é que houve do nada, surgiu um monte de espécie do nada, tá? É simplesmente um registro fóssil que é falho, isso todo mundo devia saber, ok? Então, isso vale para várias outras coisas, vários argumentos que se usavam para diferenciar macro e microevolução de outros. Porém, existe sim mecanismos que a gente sabe que podem, digamos assim, acelerar a evolução, tá? Que podem fazer um processo, por exemplo, de especiação. O que eu quero dizer com isso? E aí, como eu falei, especiação e evolução são coisas diferentes, tá? A evolução pode levar à especiação, mas não é necessariamente a mesma coisa. Não expliquei. Então, por exemplo, o que pode acelerar? Uma extinção em massa. Quando há uma extinção em massa, você tem um monte de nichos, um monte de ambientes e comportamentos abertos para que alguns grupos que antes não dominavam aquelas regiões possam. Por exemplo, foi a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos.
Então os mamíferos tinham o mundo todo para eles agora poderem ocupar e se diversificar. Então os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Em 10 milhões de anos a gente já tinha elefante, morcego, mamíferos aquáticos, etc, etc, etc. Sendo que na época dos dinossauros você só tinha um monte de mamífero pequenininho, parecendo ratinhos, musarãos e coisa e tal. Então você teve uma diversificação que para o padrão evolutivo é muito rápido. Você fala, pô, milhões de anos. Milhões de anos. Isso é rápido, 10 milhões de anos é rápido. Tá? Então assim, por quê? Porque houve uma extinção em massa, então houve uma radiação, e radiação evolutiva. Eu posso também ter, por exemplo, quando um grupo, uma espécie, ela consegue surgir, ela consegue alcançar uma região que antes estava pouco habitada, ou que ela não existia ali. Por exemplo, um vulcão explode e forma uma ilha. Aí um lagartinho, uma iguana chega lá, e aí ele se espalha. Tá? E aí ele se espalha e começa a se adaptar. Então você vai ter desse lagartinho, dessa iguana original, uma parcela começa a se adaptar a viver nas árvores, outra parte fica na terra, outra continua na água, e assim vai. Então você começa a ter uma irradiação. Bom, problemas técnicos, como eu falei, que eu já imaginava que ia acontecer, até demorou. Mas voltando. Então você tem essa irradiação muito rápida. Tá? Hoje também se sabe, por exemplo, você tem os genes ROX, que são genes que eles controlam uma cascata de outros genes. Então, por exemplo, hoje você pode, só foi feito experimento já, de pegar o genes ROX, que é responsável pela formar a perna. Pegaram de um embrião de mosca e colocaram na cabeça dele. Formou uma perna no lugar de antena. Então, por exemplo, eu posso ter genes ROX que formam todo um anel de uma minhoca, por exemplo, ou de uma centopeia, né? Toda a parte, as perninhas e tal. Então eu poderia aumentar o tamanho e o tamanho de pernas, por exemplo, de centopeias, só duplicando o genes ROX. Então imagina uma mutação no genes ROX, ele gera uma alteração física muito maior e muito mais rápida do que a alteração em outros genes. Outro ponto, né? Tem a epigenética também, por exemplo, que é o que? Falando em miúdos, a epigenética é quando você tem uma alteração do seu corpo que não muda seus genes, mas que é herdável. A gente brinca, né? Que parece Lamarck, mas não é, tá? O Lamarck não pensou em algo tão fantástico, até porque ele não tinha como também. Mas como isso acontece? Um dos meios é que são modificadas proteínas do seu corpo que vão para o seu esperma, para o seu óvulo, principalmente o óvulo, e isso acaba sendo herdado, porque por mais que não sejam seus genes, as proteínas é que vão fazer com que haja a expressão dos genes que estão ali. Então, se eu modifico a proteína, eu modifico a expressão gênica, eu mudo o corpo, mesmo sem mudar os genes. Tá? Por exemplo, hoje se sabe, quer dizer, tem evidências que a depressão pode ser isso. Por exemplo, por que você tem um trauma, você desenvolve a depressão, aí você tem um filho depressivo? Como é que seu filho pegou depressão de você, entendeu? Tipo, como é que isso passou? Não passou pela genética. Pode ter sido, além, claro, da questão de criação, evidentemente, pode ter sido uma mudança epigenética. Por exemplo, hoje há evidências muito grandes, por exemplo, que regiões que se passaram muita fome, passou um período de fome, depois passou e depois voltou ao tempo de bonança, os filhos tendem a ser obesos. Por quê? Porque houve um processo epigenético que levou a eles a absorver muito mais nutrientes e calorias que os pais. Então foi uma adaptação frente à fome, mas como eles voltaram a comer normalmente, então eles se tornam obesos, né? Porque, né, agora tem comida de sobra. Tá? Então assim, existem sim alguns processos que podem, digamos, acelerar a evolução, tá? E que podem ser mais influentes em uma macroevolução, ou seja, uma seleção de espécies, gêneros, classes, talvez. Mas, no geral, não é isso que acontece. No geral, a macroevolução é apenas uma soma de microevoluções. Tá? Quer ver? Ele, inclusive, dá um exemplo muito interessante.